Olá, queridos internautas, queridos telespectadores, nós estamos de volta com o nosso programa Conversas na Varanda. E hoje decidi trazer novamente o Ricardo Gondim, que vai estar me ajudando aqui. Nós vamos estar conversando sobre divórcio, crianças, filhos de pais divorciados, novo casamento. Por que essas coisas, o divórcio está tão rampante nos dias de hoje? E nada melhor do que o Ricardo para estar conosco falando. Ele é mestre em ciências da religião, tem vários livros escritos, nada melhor do que ele para estar me ajudando nessa conversa, um assunto tão popular hoje, principalmente por causa da nova lei do divórcio, da emenda 66, e um assunto também que requer muito cuidado, muito carinho. Você pode participar conosco, estamos online, estamos ao vivo, você pode mandar seu e-mail, fazer suas perguntas. E eu queria que o Ricardo saudasse os nossos internautas. É uma alegria muito grande falar com vocês novamente através da rede mundial de computadores, né, a internet, e dizer que chegar até onde você está para nós é um privilégio muito grande. E hoje para conversarmos sobre um assunto tão palpitante e que nos toca tão de perto, que é a questão do divórcio. Exatamente. Tem agora uma nova lei que está tramitando, que eu não sei se já foi aprovada, se eu não me engano. Já foi aprovada essa lei, e que é a emenda da Constituição, que diz que em meados de junho, quer dizer que, dizendo que você não precisa mais aquele 1 ano e meio que você ficava, primeiro a separação judicial, depois de 1 ano e meio é que você pediu o divórcio. Agora você já pode pedir o divórcio imediatamente. E há duas opiniões. Uma opinião é que, assim, dois grupos de opiniões. O primeiro grupo diz que essa emenda não deveria ter sido feita, porque agora vai banalizar o casamento e vai também, claro que é o grupo mais conservador, e que vai banalizar e agilizar o processo do divórcio. Já um outro grupo diz, olha, se você gastava dinheiro, você já estava divorciado, era uma hipocrisia, porque você tinha que passar 1 ano e meio separado, pagava por essa ação judicial, agora você já sabe, se você já sabe o que quer, você não precisa ter 2 gastos. E esse segundo grupo diz também o seguinte, que é até melhor porque faz com que o casal pense mais antes de se divorciar, porque uma vez divorciado e eles quiserem voltar, se eles fizerem o pedido de divórcio, vão ter que casar novamente, então vão ter que ter outros custos, etc, etc. Então nós temos esses 2 grupos e eu queria ler aqui uma pesquisa do IBGE, que é de 1984 a 2007, há umas pesquisas mais novas, mas eu só consegui essa, que no Brasil, a taxa de divórcio subiu 200% entre 1984 a 2007. Só em 2006 foram concedidas 101.820 separações judiciais, porque ainda não existia a lei que você podia se divorciar imediatamente. E interessante que as mulheres hoje estão pedindo o divórcio. 71,7% do divórcio não consensual, quer dizer, quando os 2 não concordaram, foram as mulheres que pediram. Outra coisa também, outra estatística para a gente começar nosso debate, 88,% das mulheres ficaram com os seus filhos. Vamos voltar um pouco para uma discussão que eu acho que precisa ser assim, melhor elucidada. É uma pergunta que a gente tem que fazer, uma pergunta semântica, não? Uma pergunta em voz alta. A pergunta é até que ponto uma lei que problematiza, que retarda ou que agiliza, ela favorece ou ela impede o número de divórcios. Eu acho que a questão do divórcio, essas taxas altas, esse aumento de 200% na taxa do divórcio, não tem nada a ver com a lei em si. Você pode ter uma lei mais ágil, uma lei mais lenta, você pode ter um processo, um ritual de separação que demore 1 ano e meio, ou demora 2 meses, 1 mês, mas isso não vai aumentar e diminuir a taxa de divórcio, porque o divórcio ele acontece por outras razões e não pela questão da legislação.
Então eu acho que é sempre bom a gente dizer isso, porque algumas pessoas ficam achando que uma lei vai impedir, vai ou que uma lei influenciar. vai influenciar, e que porque agora tem essa lei, todo mundo vai se sentir com liberdade de pedir divórcio, e que as pessoas vai liberar geral, e não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Agora interessante. Porque as causas do divórcio são outras, são muito mais profundas do que uma lei. A lei em si, ela só facilita o processo da separação. O processo da separação, ou complica a vida das pessoas. Agora, a decisão de dizer eu vou me divorciar ou eu não quero me divorciar, não é porque a lei é mais fácil ou mais difícil que eu vou chegar a essa conclusão que preciso me divorciar e que devo me divorciar. Não tem nada uma coisa a ver com a outra, na minha opinião. É verdade. Agora, interessante que saiu no jornal, em agosto, dia 20 de agosto, saiu que, por causa dessa nova emenda, dessa lei, o pedido de divórcios aumentou em 65% em Cuiabá. Sim, eu acho que as pessoas que estavam pensando em se divorciar, não entravam, que pensavam, é melhor a gente se separar e deixar esse negócio de divórcio para lá, e a gente vai aí quando pagando facilitou, cara. Então vamos nos divorciar logo. É igual a pessoa que dizia o seguinte: você tem uma lei que para você registrar um filho, ela é complicada, as pessoas vão deixar de registrar os filhos, mas isso não vai dizer que ele vai deixar de ter filho por causa disso. Uhum. Ele deixa de registrar, porque está muito complicado, está muito burocratizado. A desburocratização agiliza a pessoa a ir lá registrar o filho. Mas o fato de que a taxa de natalidade do país aumentou ou diminuiu porque a gente facilitou ou problematizou um registro de nascimento no cartório, não tem nada uma coisa a ver com a outra. É fazer uma dedução que ela não é necessariamente lógica e necessária. É verdade. Agora, uma coisa interessante. Por que será, eu queria te perguntar, para a gente discutir aqui um pouco, que o índice de divórcio, o índice de casamento está quase igual ao índice de divórcio. As pessoas não estão deixando de casar. Inclusive, eu li uma notícia muito interessante que na França está aumentando o número de casamentos. Os franceses estão sendo incentivados não só a se casarem, como a ter filhos. Porque está agora gerando uma falta de crianças francesas lá nos países europeus. A taxa de natalidade nos países da Europa é muito baixa, né? Isso. E o governo tem incentivado a eles terem filhos, porque com o problema da imigração, você acaba se descaracterizando a própria cultura. Né? Exatamente. E a minha pergunta, e no Brasil o número de casamentos é idêntico, é proporcional ao número de divórcios. Tipo, no Brasil, 57% das pessoas que casam se divorciam. E a minha pergunta é, por que você acha que hoje o divórcio está tão rampante, está tão eu não diria fácil em relação à lei, mas por que as pessoas estão se divorciando tanto? Eu acho que a questão do divórcio tem a ver com a superficialidade das nossas relações em todos os níveis. Eu acho que em todos os níveis as nossas relações hoje são muito mais frágeis, muito menos consistentes. Entre amigos, entre a grande família, né? Ou antigamente a gente tinha um relacionamento mais próximo com primos, com tios, com tias, e com a agitação da vida cada vez mais urbana e com as demandas cada vez mais de uma sociedade consumista, em que o salário não cobre as despesas do mês, você acaba sendo tomado, engolido pelo seu tempo em produção, em fazer, em ter, em comprar, e aquela outra área da vida, que é a área das relações humanas, dos afetos, do carinho, da conversa, do diálogo, isso vai se tornando cada vez mais superficial. Então, as relações hoje são relações muito superficiais, porque as nossas relações estão sendo fundamentalmente influenciadas pelo mercado, por uma sociedade consumista, pela indústria do mercado que nos vende necessidades, transforma os nossos desejos em necessidades. Aquilo que antigamente era um desejo